Boa tarde a todos. Eu quero começar pedindo aqui até uma ajuda aqui, se for possível, mas eu vou fazer um pedido de informação. Eu tenho recebido muitas reclamações de dois pontos aqui na cidade. Eu até tentei buscar informação, mas confesso que de forma extraoficial tá difícil. A primeira é com relação ao tráfego de maquinário, máquinas pesadas, retroescavadeiras, pá carregadeiras, que tem andado pelo centro da cidade, Valmir. E nós sabemos que existe uma normativa que proíbe que essas máquinas andem pelo centro da cidade por conta do risco delas. A outra questão é que eu pedi para as pessoas anotarem as placas, e eles disseram que muitas não têm placas. Então, estarei fazendo um questionamento. Até quero mandar aqui um abraço para o professor Laudir, que tem feito um acompanhamento e me mandado várias fotos dos maquinários da prefeitura. Quer dizer, não dá para dizer que é da prefeitura. Se for, pior ainda. Porque essas máquinas elas têm que andar encarretadas por centro da cidade, a não ser num espaço muito curto, onde elas estão fazendo algum tipo de serviço. Então, a minha pergunta é: onde estão os agentes de trânsito? Aliás, que faz tempo que eu não vejo essa turma aí, sumiram do centro da cidade. Que não é porque é da prefeitura que vai ter autorização, porque se for uma outra pessoa vai ser multado. Então a gente precisa verificar isso aí, qual é a regra, se de fato estão deixando passar batido ou se é autorizado. Se for autorizado, esse vereador não estará mais aqui fazendo a reclamação. A outra questão, ela vem justamente ao encontro de um tema que a gente tratou aqui hoje, que foi da aprovação das contas do prefeito. Chegou para mim aqui uma reclamação de um munícipe, ele até gravou um áudio, mas óbvio que eu não vou usar o áudio dele, de muitas reclamações ali no SIM, principalmente pela falta de remédios. Eu já falei aqui, acho que é Tramal, alguma coisa assim o nome, é um remédio para dor, que está faltando na rede já faz tempo. Quer dizer, aí, hoje, foi falado aqui que o investimento na saúde chega perto de 26%. É 10% a mais do que a lei permite, ou obriga. Mas não adianta você aplicar se você não resolve os problemas da população. E aí, eu quero fazer agora um link e dizer o seguinte: parabéns ao prefeito Isaías, que teve suas contas aqui aprovadas, que eu acho que isso, eu digo que não é nenhuma questão para a gente estar enaltecendo. Eu também, quando fui presidente aqui, tive minhas contas aprovadas e confesso para vocês que não é mais que a minha obrigação, eu estou aqui para isso. Não tem que bater palma, é que as coisas hoje andam tão difíceis, e eu entendo o que o Isaías falou. Aliás, eu quero aqui parabenizar uma fala dele, quando ele também faz um questionamento que eu sempre fiz aqui na hora dos julgamentos de contas. Os técnicos do Tribunal de Contas, eles não têm ideia do que acontece na cidade. Eles ficam lá no ar-condicionado, pegam a papelada, um pacote de números, aí às vezes eles vêm aqui, mas não sabem exatamente o que está acontecendo. Então, se eles fazem esse tipo de trabalho, e aí vai depender do humor, como se diz, se amanheceu de bom humor, se não amanheceu, vai do gosto do freguês. Mas eu reconheço que o governo fez um trabalho, ajustou algumas coisas, portanto, obviamente os apontamentos foram mínimos. Até o próprio Juarez aqui realçou uma questão, que em um primeiro momento, depois a Patrícia até corrigiu, que houve um apontamento de reprovação por conta da não aplicação dos 25% na educação, por conta justamente de um fator que sempre foi polêmico: a limpeza das escolas. Então, não quero entrar no mérito, depois foi reconhecido, foi aprovado, ótimo, perfeito, tanto é que eu votei a favor. Mas aí eu quero lembrar uma coisa. Tem um ditado que diz que na política é o seguinte: é como a mulher de César, não basta ser certo, tem que parecer certo. E uma outra coisa que o Vinícius de Moraes falava, junto com o Baden-Powell, que ele dizia o seguinte: quando a gente precisa ficar afirmando muito uma coisa, é porque a gente tem dúvida. Se eu chegar aqui e começar a falar assim, não, porque eu sou honesto,
Mas por que eu tenho que falar isso? Por que eu preciso falar? Eu sou honesto. Então, eles diziam o seguinte: quem fala eu sou, é porque não é. Então, quando a gente começa a empavonar, fantasiar muito, ficar falando, a gente tem dúvida. Porque eu digo o seguinte: se tem uma coisa que para mim é muito mais eficiente do que o Tribunal de Contas, é a população, é o sentimento da população. Não importa se o Tribunal de Contas enxerga A, B ou C de negativo, o que importa é se a população enxerga se de fato a cidade está boa. Se a população enxergar que está boa, ótimo. Não é o Tribunal de Contas que vai mudar a minha cabeça ou de vocês, não deveriam. A Câmara, ela é exatamente composta por vereadores que são representantes legítimos da população. E eles têm legitimidade para dizer se a cidade está bem ou não está. Eu, quando fiz aqui uma briga, eu não sou mais esse governo, não estou aqui para defender, não sou procurador, mas é uma questão de coerência. Eu falo, eu sempre trabalho com a coerência. Eu tomo muito cuidado para não fazer uma crítica de algo que amanhã, ou que eu tenho certeza que não tem solução. Dizer assim, o prefeito não faz isso, eu falo assim, mas não dá para fazer, então eu não vou falar isso aqui. E eu ouvi muito isso na minha época, Não, porque a cidade arrecada R$1 bilhão no asfalto Ijau porque não quer, no asfalto Irajá, não constrói isso, não constrói aquilo. Sabe, aquilo, eu me sentia mal ouvir aquilo, porque a gente sabe que é pura bravata, é pura mentira, é enganar a população. Então, se algum dia alguém me vier aqui falar alguma coisa, pode subir aqui e me desmentir, Valmir, porque eu não vou fazer crítica em cima de algo que eu sei que não é possível. Então, nesse sentido, quando eu fiz a discussão que o Tribunal de Contas ele não pode ser superior à vontade ou à inteligência dos vereadores, é porque nós, como vereadores, devemos ver o que de fato está acontecendo na cidade. E se nós tivermos o sentimento que a cidade está bem e que o prefeito, não me interessa de onde seja, de que partido seja, se ele está fazendo, está se esforçando, a gente não pode usar uma chibata política só porque ele não é do meu partido ou porque ele não é do meu grupo, querer prejudicá-lo, na intenção de poder prejudicar um processo. Então, eu queria deixar isso aqui para vocês. Acho que todo mundo já sabe que ano que vem eu não estarei mais nessa casa, por opção minha, não serei candidato à reeleição. Mas eu acho que a gente precisa amadurecer nisso, porque hoje, eu vou fazer uma conta aqui, nós temos praticamente 10 vereadores que são da base do governo. Imagine que fosse o contrário, 10 vereadores de oposição, e chegasse essas contas hoje aqui, aprovadas pelo Tribunal de Contas. Eu quero prejudicar o prefeito, eu posso reprovar aqui. Olha que absurdo. Olha que absurdo que é isso. Quer dizer, uma coisa que não foi contestada por um órgão, ainda que seja um órgão de assessoria, eles fazem uma avaliação técnica, politicamente eu posso derrubar um prefeito. Então, o inverso também é verdade. Porque eu digo o seguinte, muitas vezes pode ter havido um erro ou outro, e aí a gente usa aquilo ali como se fosse a pior coisa do mundo. E aí condena, por quê? Porque o cara não está do meu lado. Tá. Então assim, vocês que pretendem voltarem para essa casa, ponham isso na cabeça, tire esse tipo de como se diz, de conduta equivocada, comece a ouvir de fato a população. Se a população de fato transmitir isso para vocês, aí vocês vão trazer para cá, porque vocês representam a população. Vocês estão aqui justamente para trazer o sentimento da população. Esse é o papel do vereador. E não simplesmente usar o seu poder político para poder prejudicar um adversário. Tá? Então, espero que essa lição tenha ficado. E hoje eu fiz questão de não falar nada na hora, até em respeito a Isaías, todo mundo sabe do bom relacionamento que eu tenho com ele. Gostei do que ele falou aqui, porque ele também tem esse entendimento de que o órgão, que é o Tribunal de Contas, ele não pode ser superior ao que são os vereadores. Eu sempre falo, os vereadores são legítimos, foram eleitos pela população. Somos nós hoje que temos que dar essa resposta, e não um órgão, como eu disse, que fica lá nos Cafundó do Juda, que mal sabe o que está acontecendo na cidade, vem aí, em 2, 3 dias, acha que está tudo errado ou acha que está tudo certo. Então, é só uma observação que eu fiz, e como eu disse, de novo, não adianta eu subir aqui e dizer que está tudo errado, sendo que as coisas não estão, ou subir aqui e dizer que está tudo certo, e a população estar vendo que não está. Então, friso de novo,
quando a gente começa a ter que ficar afirmando, justificando muito, é porque alguma coisa está errada. Então, nesse sentido, eu digo o seguinte: a população está aí, está observando, o sentimento da população não é exatamente o que eu acho que está sendo mostrado, mas se eu estiver errado, as coisas vão acontecer da forma como tem que acontecer, tá certo? Quero aqui externar meus sentimentos aos familiares. Esse final de semana foi um final de semana muito difícil para mim, né? De sexta para sábado, o filho de um amigo meu, filho do Murilo, morreu num acidente de carro. Depois, no domingo, perdi meu tio, irmão da minha mãe, com Covid, né? Fizemos aí o sepultamento dele na segunda-feira de manhã. Nem minha mãe, minhas tias, né, que já são de idade, não puderam despedir do irmão. Olha, gente, vocês não têm ideia de como isso dói, como é triste quando a minha mãe deu o recado, fala, perdi meu irmão, e ela não poder despedir dele. Então, vocês que ainda têm dúvida, que ainda não acreditam, né, que o Covid mata, que é uma doença assim, que está destruindo, né, assim, a vida de muitas pessoas, gente, tomem todos os cuidados, né, se higienizem, usem máscara, tomem todos os cuidados aí. Eu sei que tem muita gente que precisa andar de ônibus, mas olha, tome os cuidados, porque, gente, vocês não têm ideia como é triste. E isso a gente só sente quando acontece pertinho da gente, tá certo? Então, aí, meus sentimentos aí a todos os nossos amigos. Rolinha, meu parceiro de beira de campo, nossa, quantas vezes nós estivemos ali, batendo papo, e ele, um cara que sempre correu atrás lá. Tenho certeza que o Campo Grande perdeu aí um esteio deles lá, mas eu tenho certeza que o Edson, em memória do Rolinha, vai continuar esse trabalho, né? Então é isso aí, minha gente. Tem meus contatos ainda? Dá tempo de colocar? Está aí o nosso contato, nosso gabinete é o gabinete 3, nosso telefone 3955-2205, nossas páginas sociais. Quero agradecer a todos que têm colaborado com o nosso mandato, com críticas, com sugestões, e vamos tocando em frente, né, Derbal? Derbal, seja bem-vindo, essa cadeira sempre foi sua.